Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast preferido aqui do Distrito Federal, Brasília do Meu Coração. Eu sou o Fernando Cacheta e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva agora, imediatamente. Aperte aqui no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. E não deixe de deixar aqui o seu like, seu comentário sobre o programa que a gente vai gravar, sobre o convidado e o tema que a gente vai falar aqui hoje. E antes de apresentar nosso convidado, eu quero agradecer o nosso apoiador, a barbearia Barba Mia, que fica aqui na 202 Sul. Eles funcionam de segunda a sexta, de 9 da manhã às 8 da noite e nos sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde. Um ambiente com uma infraestrutura para te receber com qualidade e um atendimento de primeira. E muito mais do que isso, você pode ir na sua rede de aplicativos preferida, baixar o aplicativo da Barba Mia e fazer o seu agendamento direto aí do sofá da tua casa para chegar lá e ser atendido no horário. Eles são muito legais, vou deixar aqui também na descrição do episódio os contatos do Instagram, do site e o telefone se você quiser conhecer um pouco mais da Barba Mia. E no episódio de hoje aqui do Brasília do Meu Coração, nós vamos conversar com alguém que viveu intensidade os gramados e depois transformou essa vivência em ação social e empreendedorismo. Nosso convidado é Regis Carvalho, um apaixonado por futebol como a maioria dos brasileiros, e eu também sou muito apaixonado por futebol. Teve passagens pelo Vídea Real, pelo São José, lá de São Paulo, pelo Gama, aqui de Brasília, e o Atlético Goianiense, lá em Goiás. E depois de viver essa rotina de atleta profissional, o Regis decidiu empreender ao lado da sua esposa e hoje é gestor da Baby Care aqui no DF, que fica lá em Sobradinho. O Baby Care é uma creche, é um espaço de cuidado, recreação e acolhimento para famílias aqui em Brasília. O Regis vai contar toda essa história. Acompanhe a gente, fique aí até o final. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e falar um pouco aqui da sua trajetória no Brasília do Meu Coração. Eu é que tenho que agradecer, né, contar um pouco dessa história, né? Obrigado a vocês por ter feito esse convite. E eu estou à disposição aqui para contar um pouco com certeza, de muitos que tem em Brasília com as mesmas características, né? Pois é, o Regis, antes de a gente falar da Baby Care, que é a sua creche aqui, que seu negócio que você empreende aqui em Brasília, vamos contar um pouquinho dessa tua trajetória no futebol. Por que você quis jogar bola? Olha, na verdade, como qualquer menino brasileiro, ou agora até do mundo, né? Ele sonha em ser um jogador de futebol. Na época eu fazia um colégio militar ainda, e fui convidado por um amigo do meu pai para fazer um teste no Sobradinho, daqui de Brasília, que na época era a Série A, né? Jogava a primeira divisão. E eu, sem pretensão alguma, fui fazer esse teste, fui aprovado e 2 ou 3 meses depois fui completar um treino do time profissional. Eu estava com 17 anos e era lateral direito. Fui completar esse coletivo do profissional. O treinador do profissional me colocou como zagueiro e eu fui muito bem no treino. E para uma surpresa de todos, principalmente minha, quando eu chego no vestiário, meu nome está na escalação para a viagem, na delegação de viagem. Era uma primeira, eu não estava nem preparado, mas enfim deu certo. Fomos jogar. Eu estava no banco, né, nesse jogo, e a gente perdendo de 1-0. Era um jogo aqui até próximo contra o Anapolina, e eu empatei esse jogo quando entrei. Acabei fazendo gol de cabeça de empate, a gente empatou o jogo lá. E a partir daí, eu com 17 anos já fiquei no profissional Não saiu mesmo. do time. Não saí mais do time. Desde aquela época já era difícil achar lateral direito. Difícil achar laterais, né, Regis, no futebol. Pelo menos hoje eu acompanho bastante. Eu vejo os times aí todos com laterais assim que deixam um pouco a desejar. Ah, com certeza, né? Hoje a gente está tá tendo dificuldade, inclusive, com outras posições, né? É. Mas lateral sempre foi um problema da seleção. Embora Porque, tivemos grandes laterais, sem dúvida nenhuma, é né? porque as pessoas não querem jogar na lateral? Todo mundo quer ser atacante, meio de campo. Não, Você basicamente, queria ser lateral? não. Tanto que eu comecei como lateral pelo treinador do
2 juniores do Sobradinho, mas quando eu fui profissional, o treinador já me colocou como zagueiro. E a partir daí eu só fui zagueiro, a minha carreira Sua toda carreira toda é de zagueiro, foi de então. zagueiro, a minha carreira toda. Na época, 1,81 m, que é a minha altura, era uma estatura boa para zagueiro. Hoje os zagueiros estão com 1,90 m, em média, né? Mas na época, né, não tínhamos, os laterais eram todos até pequenos. E aí eu fiz esse coletivo apronto ali como zagueiro, e a partir daí segui minha carreira toda como zagueiro. Pô, o mundo foi conspirando então para você ser jogador, porque não é fácil ser jogador de futebol, porque todo mundo quer, tem um monte de peneira aí no Brasil inteiro, mas a maioria não consegue entrar num time assim como você conseguiu rápido, né? É verdade. Eu, com toda a experiência que eu tive, né, eu joguei em 11 clubes, eu posso te dizer que eu vi muito craque ficar pelo caminho, muito jogador bom de bola. E vi do outro lado também, muito jogador ruim que chegou a Conseguiram. grandes clubes. Então, assim, é claro que o Tem a ver com talento é que conta, empresário né? isso, você acha? Vai muito de empresário, com certeza. Empresários, ele tem 10 jogadores. Às vezes o clube quer um e ele fala, ó, eu mando esse se for mais dois. Então é assim que funciona. E realmente não é fácil, né? Eu vejo o sonho de muitos meninos. É preciso que você tenha alguém, claro, com certeza que te indique, para que você consiga passar numa peneira dessa. Uma peneira não é fácil para qualquer clube do país, em qualquer lugar, é muito difícil você passar numa peneira, né? Então, aquelas pessoas que a gente chama de olheiros, que vêm de grandes clubes, eles já vêm para observar um ou outro jogador. Mas enfim, quando se dedica, que realmente você, quer aquela profissão, busca aquilo ali, você consegue com certeza. Pois é. Você torce pra algum time? Tu Eu tem um sou time do coração, botafoguense, você é eu botafoguense? sou botafoguense. Eu sou corintiano, sofro pra caramba lá. E eu fico. A gente joguei bola também, boa parte da minha vida, não profissionalmente, né? Joguei pelada até aqui com a galera. E quando a gente joga ali, tá no campo, tá no time, você vai conhecendo as pessoas, você começa a perceber quem tem mais habilidade, quem não tem mais habilidade. O cara que é muito bom, consegue, pô, driblar e tal. E eu fico vendo os times hoje, profissionais, hoje, né? Não lá atrás, acho que a safra lá de trás era muito melhor do que a safra de agora, em todas as posições. Fico pensando, como é que o olheiro não consegue viajar aí o país e achar os caras bons para levar para o time? Porque tem, não tem? Tem. Você acompanha futebol ainda hoje? Você vai aí na pelada? Sim, acompanho. Inclusive depois que eu encerrei a minha carreira de jogador, eu me tornei diretor de futebol. Então eu ainda acompanhava alguns. Eu dirigi o Brasília aqui, eu levei o Brasília Sul-Americana. Olha A aí. gente ganhou a Copa Verde de 2014. Colocamos 51 mil pessoas no estádio Mané Garrincha. Então, Pena que você não assim, me encontrou antes, Regis, senão a gente ia ganhar essa Copa junto aí. Foi que ano isso aí? 2014. 2014, já tava no final de carreira ali. Mas a gente ganhou, nós fomos campeões aqui em cima do Paysandu, na Copa Verde. E o campeão da Copa Verde tinha vaga direta na Sul-Americana. Então, assim, foi um grande feito a Brasília, que nenhum clube de Brasília chegou a isso. E eu ganhei por 4 anos consecutivos o melhor diretor de futebol aqui. Pô, que legal. Então, assim, depois do campo, né, aí você passa a se tornar aqui principalmente em Brasília, que eu dirigi clubes aqui de Brasília, você precisa acompanhar jogos para você descobrir jogadores, aqueles que você pode trazer para sua equipe que vão render, né? E graças a Deus eu fui muito feliz, né, nessas escolhas, nesse período que eu fiquei ali e Conseguiu consegui revelar grandes. alguém aí pro Brasil, né, lá no Olha, por Brasília? exemplo, a gente tem alguns jogadores que estão bem, muito bem, né? Mas que passaram aqui pra gente. O Thiago Galhardo, né? Passou pelo Sim, Vasco, passou, né? é um bom jogador. Enfim, é um bom jogador. Nós temos o Souza, Fernandinho, são jogadores que hoje estão ali na Série A, Série B, mas enfim, que passaram aqui por Brasília. Nós temos um grande centroavante, agora que eu não me lembro o nome também, passou aqui, mas no geral você tem ali. Alguns jogadores de Brasília já conseguiram sair, estão bem hoje. E Brasília É, já revelou grandes jogadores, né? já, Tem o Brasília. Lúcio, agora recentemente o Tem o Endrick. Lúcio, o Dimba, o Endrick, o Kaká.
né? O Washington, Coração Valente, são jogadores que são de O Washington Brasília. Coração Valente é de Brasília? É, Não é de também é. Goiânia, não? Achei que ele Não, era de Goiânia. não, ele é de Ele Brasília. jogava onde aqui? Agora, eu acho que ele jogava em clubes aqui, né? Ah, Né? E aí depois, clubes sociais. E depois ele fez a carreira dele deslanchou, e né? deslanchou. E desses 11 clubes que você jogou profissionalmente, Regis, qual foi o que mais impactou aí na tua vida? Que você falou, cara, aqui foi um lugar bacana que eu joguei. Olha, por Sim. mais que eu possa te dizer um lugar que impactou, que nem é tão conhecido, mas é o Itumbiara de Goiás, Por quê? sabe? Impactou pela torcida. O Itumbiara, na nossa época, nós jogávamos com grandes jogadores, inclusive o Cláudio Adão, que é super Sim, conhecido. Eh, Nós tínhamos um elenco recheado até de jogadores renomados e a torcida ia. Então você tinha em média ali 8.000 pessoas por jogo, uma cidade do interior, é muita né? gente. É muita gente. Então, assim, O foi um Botafogo acho que ano. não tá conseguindo levar Não isso está aí. Só quando conseguindo. foi campeão ali. Hoje é bem difícil. Tanto que depois eu fui para o Atlético de Goiânia e o Atlético não levava um terço do que o Itumbiara levava, né? Então ali me impactou. E até porque foi assim um clube que me tirou daqui de Brasília, né? Eu não sabia que o projeto era muito bom e, graças a Deus, o projeto foi bom, o salário era muito bom, pagava-se em dia. Na época foi um que me impactou. E de lá a gente continuou correndo o país aí. Para um garoto que quer entrar pro futebol, que você, se você tivesse um filho que quer jogar bola, como é que você orientaria ele assim? Você vai para uma escolinha de um clube primeiro, para depois fazer peneira? Qual é o caminho correto assim para você seguir, para você conseguir fazer uma peneira de um profissional e eventualmente ficar? Olha, eu particularmente, eu gostaria que no caso, se meu filho quisesse jogar futebol, que ele começasse no futsal. O Neymar futsal, começou no futsal. entendeu? O futsal te dá uma ali você com 10 anos, 11 anos, 12 no futsal, para depois aí você migrasse para o futebol de campo. Aí numa escolinha de um clube, né, você já teria uma base do futsal, né, principalmente habilidade, tudo aquilo. E aí você na escolinha, você com dedicação, sabe? Realmente você tem que abrir mão de muitas coisas para você poder jogar. Você é um atleta, mesmo você com 14, 15 anos, você vai deixar de fazer muita coisa que seus amiguinhos de 14, 15 anos, né, fazem nessa época, que Uhum. é diversão, festa, baladinha, enfim, você vai ter que se dedicar àquilo ali. Mas você se dedicando, com certeza, cara, o cara lá de cima tá te olhando. Sem dúvida. O futsal por conta não só da habilidade, mas por conta do pequeno espaço, porque se ele consegue se virar naquele pequeno espaço, dentro de campo ele vai conseguir É. fazer muito mais. É É isso? verdade, ele vai sentir quando ele migrar para o campo grande, mas depois que se ele adaptar ao grande, ele vai trazer as coisas que o futsal ensinou. Mas o Falcão não conseguiu, ele demorou para fazer essa transição, No caso do Falcão, que era um ele já era fenomenal um no futsal. profissional do É. futsal, então a vida dele foi toda ali no futsal. O que eu estou dizendo é para Eu começar, sei. para ter a base no futsal. Você não- O Falcão não daria certo mesmo, né? Eu desde que inventaram que o Falcão poderia ser para o campo, pra você ter uma ideia, eu não sei se vocês sabem, o Falcão chegou a dar uma bicicleta de fora da área, eu lembro, é né? Então, verdade. assim, é uma coisa. Mas vai que ele acerta. Mas, enfim, é um craque, é a nossa referência no futsal, mas já era formado. Dificilmente ele ganharia mais alguma coisa. E aí, quando o cara consegue fazer esse percurso, que mais acontece quando o cara é bom e não consegue ir pro profissional? É o empresário? Porque você tem que estar ligado a um empresário ali do clube? Não, quando você ainda está na categoria de base, você ainda não tem empresário. Ah, claro, tem aqueles feras já, os que já vêm lá, que são formados no próprio clube, com 14, 15 anos, que o próprio clube já está fazendo a gestão ali, né, dessa categoria toda. Mas aqueles jogadores, aqueles meninos que estão ali na fase 17, 18 anos, muitas vezes eles não chegam ao profissional. Aí eles são dispensados. Mesmo às vezes desde 14, 13, 14 anos no clube, quando for a transição profissional, o profissional não fica com todos. Só que você já sai preparado e você não pode desistir. Então não é porque aquele clube te dispensou que você
Muitos Deixou. craques não passaram em peneiras de clubes grandes e Inúmeros. depois foram para outro e conseguiram, né? Inúmeros, inúmeros craques. Se eu for citar aqui, É, só falar que então assim, Edmundo, o o próprio o Cafu, Cafu Edilson. vários, né? Porque não é fácil, não é fácil você já ser profissionalizado no clube, chegou e. Mas você não pode desistir, vá para outro clube, vá até que alguém te dê a oportunidade para você mostrar isso no profissional. E você acha que o VAR melhorou o futebol? Você é a favor do VAR? Eu sou. Eu acho que ele precisa ainda dar uma melhorada, com certeza. O tempo, eu acho que ainda está levando muito tempo, a partida está paralisada por muito tempo, mas de qualquer forma, o VAR melhorou demais. Por exemplo, nós tivemos um jogo ali, um empate do Mirassol com o Cruzeiro, que se não houvesse o VAR, o Cássio pegou a bola, ela já tinha Já entrado. tinha entrado. Se houvesse o VAR, com certeza o juiz não daria o gol. Tanto que ele não deu, deixou continuar a partida e o VAR chamou. Então, assim, o VAR é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, principalmente na minha função, que eu era zagueiro. Então, assim, muitas vezes o centroavante acabava fazendo gol ele impedido e você não tinha muito o que recorrer, sabe? Os bandeirinhas não por culpa deles, mas eles não têm a mesma visão do VAR, eles não têm a mesma tecnologia do VAR. Então, o VAR é muito importante. Acho que veio para melhorar o futebol. Sim, eu concordo, tem que fazer alguns ajustes. O impedimento, sabe o que que eu acho, Regis? O impedimento, cara, não deveria estar impedido. Se o atacante tiver qualquer espaço do corpo, na mesma linha de qualquer espaço do corpo do zagueiro, não deveria ser impedimento. Porque senão tá meio chato isso. Às vezes o cara tá ali, aí o cara aí traça o ombro no lugar errado, com o dedão do pé do cara no lugar errado, mas na câmera, na imagem, você vê que É os caras verdade, estão ali, é estão verdade. conectados ali. São alguns ajustes que têm que ser feitos, né? E provavelmente serão, É, né? A tomara, FIFA, a tomara. FIFA logo, Porque logo vai. o público gosta de ver gol. É, né? Mas os jogos hoje, eles estão mais, através do VAR, né? Pelo VAR, eles estão mais justos, né? Sim, Entendeu? Porque eu me lembro, eu joguei em muitos clubes pequenos e você enfrentando um clube grande é é muito difícil. difícil, né. Até na época, até a arbitragem mesmo, ela ela até dentro de campo ela te falava: "Vem cá, você quer ganhar do Vasco aqui dentro?", sabe. Então, assim, O eu árbitro já falava tenho isso? árbitro, principalmente o Bosquilha, pra ter uma É? ideia, era um árbitro antigo Olha, que ele dizia polêmicas. que ele dizia isso, realmente. Ele falava para um jogador pequeno: "Ah, vem cá, qual é o seu salário?", né. E ele falava assim: "Ó, só ali o Roberto Dinamite ganha que vocês tudo ganham aqui". Cara, o próprio Então, árbitro assim, já tinha intimidava o time. intimidava, não tinha o que falar. Principalmente esse era bem conhecido por isso mesmo. Mas os árbitros, cara, um jogo difícil, um jogo apertado, com certeza eles favoreciam os clubes grandes. Tende a favorecer o clube grande e o Tende a clube de favorecer. casa. Se, E se o for clube de grande, casa, maior ainda. exatamente. É, mais ainda. Principalmente o clube de casa. Então, assim, o VAR deu uma, né, hoje, graças a Deus, está mais justo, os placares estão mais justos, Sim, apesar dos erros, né, que sim. ainda acontecem. E a CBF está dizendo que vai profissionalizar os árbitros, né? Vai ter uma carreira de fato de árbitro. Porque hoje os árbitros Tem uma têm o carreira salário, mas paralela. tem uma carreira paralela ali, não é 100% É. árbitro. E a CBF está querendo mudar isso. Você vê com bons olhos isso? Sim, sim, com certeza, porque, árbitro no geral, né, tem, como você disse aqui, ele tem uma carreira paralela. Agora você imagina como é que seria ele com um problema na empresa, como é que ele ia para um jogo no outro dia, Tem uma reunião como é que a importante no dia cabeça seguinte, tem né? uma reunião importante no dia seguinte. Então, assim, o árbitro profissional ele vai focar no futebol. Sim. Então isso aí vai ser, já era para ter mudado isso há muito tempo, né. É importante que se fale, porque o árbitro, sendo profissional agora, ele vai ter toda uma carreira profissional, principalmente na questão física, ele vai se dedicar mais, entendeu. Ele vai trabalhar para aquilo e, inclusive, que eu estou sabendo, acho que talvez vocês saibam também, que os árbitros vão também cair de divisão. Entendeu? Vão ter o número para a primeira Ah, isso eu não divisão, os sabia. 4 últimos caem para a segunda e os 4 melhores da Ele vai, segunda ele vai ganhando uma pontuação por vai jogo. ganhando uma pontuação por Oh, jogo. é bom isso aí, Isso cara. vai ser interessante, Interessante de ver. né. Vamos ver como é que vai Vamos ser. ver como é que funciona, né, como é que vai funcionar. Ô, Regis, tu jogou fora também, jogou no Vídea Real da Espanha. De Portugal. Portugal. Era.
Vila Real, né? Vila Então é Vila Real, Real, não é Portugal. Vídea Real, é Não, Vila é Vila Real. Real. Portugal. Como é que foi essa experiência de jogar fora do país? Foi bem bacana, porque foi bem rápido, até eu passei pouco tempo, né. Até porque naquela época eu ainda sonhava com seleção brasileira, e eu Claro, achava que lá eu estava num time de segunda divisão de Portugal, que talvez, eu tivesse mais chance. E eu tive uma proposta de São José de São Paulo aqui, o Leão era o treinador, eu achei mais próximo, então eu voltei para o São José. Mas lá é muito bom, era muito diferente, na época aqui nós tínhamos uma inflação beirando sim, 70%, aí sim, você era uma chega num loucura. país aonde Tá você vê organizado, o né? preço das coisas por um mês da mesma forma, então era bem diferente. E Portugal na época ainda usava o escudo, né, não era nem Sim, hoje já é o euro também. Mas foi bem interessante, foi uma coisa assim, um crescimento para você ver o que é ser profissional. Porque o Brasil tinha muito craque, sim. mas poucos clubes Era realmente profissionais. profissionalizado, né? É, E por isso que o então futebol brasileiro começou a ficar para trás do futebol foi, europeu, né? Porque antes a gente era exatamente. muito superior. E Uhum. depois eles começaram a É passar a gente verdade. pela É. profissionalismo ali dos clubes. E eu vejo agora com bons olhos também os investimentos, né, de clubes como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, né, é Corinthians, isso. Botafogo. Começaram a investir e a gente está nivelando agora o futebol, Sim, porque senão nós ficaríamos para trás, como os argentinos estão ficando, exatamente. né? Então Exatamente, cara. é Concordo importante que a plenamente. E você foi treinado pelo Leão. Ele te fui. xingava muito, batia lá dentro de campo, Olha, como é que olha, era? eu me lembro que o Leão, a gente jogava no São José, como eu disse, de São Paulo, São José dos Campos, era um clube muito bom, tinha acabado de ser vice-campeão paulista, Paulista. eh, e os treinos eram muito cedo, né? O treino sempre começava às 8h30, 9h, 8h30 no vestiário, 9h no campo. E o Leão chegou lá mudando para a galera que gosta da noite e mudou tudo para 7h. Então, 7h30 você começava o treino, todo mundo ficava muito. Ele sempre foi muito exigente, né? O E Leão você sempre era foi. mais Ronaldinho Gaúcho ou Cristiano Não, Ronaldo era tranquilo. profissionalmente? Aí nessa época eu estava bem novinho, né? Novo, então era bem Bem tranquilo. tranquilo. É, Conseguia chegar no horário lá. não, eu não tinha problema nenhum, não. Morava na concentração no hotel, né? No caso, dele lá mesmo, então foi tranquilo. Legal. E a tua carreira encerrou em qual clube? Eu já encerrei a carreira no Guará, aqui de Aqui Brasília. em Brasília? É. Eu tive uma passagem boa até pelo Guará, nós jogamos com o Josimar, Pô, o Guará lateral. acabou, eu acho. Foi, Pena, infelizmente. cara. Eu morei É, no Guará há muito tempo. foi. Gostava pra E caramba do clube. eu Até porque o símbolo do Guará, ele é parecido com o com símbolo do do Corinthians, Corinthians. o Timão, né? É. Então, olha, eu tive uma passagem boa pelo Guará, inclusive era bem novinho na primeira passagem que eu tive pelo Guará, com jogadores campeões, multicampeões aí, que eram o Nunes, do Flamengo, né? E o Josimar. E eu naquela época ali, com 20, 21 anos, eu era o capitão dessa equipe aí. E depois, já em 2002, que eu encerrei, que eu voltei que eu vim pro Guará também, mas mais para encerrar a carreira. E depois Aham. tive até algumas outras propostas, mas aí já não Não estava tava compensando mais, né? mais, já não estava dando certo. E você conseguiu fazer um pé de meia aí? Porque nessa época não tinham salários tão altos como é hoje. Hoje, qualquer jogador ali mediano ganha 500 mil reais, 400 mil reais, num clube grande, né? Não, com certeza. Hoje é muito diferente. Para você ter uma ideia, em 94, o nosso melhor jogador aqui era o Raí. Sim. E ele foi comprado pelo Paris Saint-Germain por 2,3 milhões. Olha a diferença. Hoje é o salário É o de um, salário de um de um jogador, mês ali, né? entendeu? Então, na minha época, não dava. No Itumbiara, como eu te falei, nós tínhamos um bom salário, né? Eu posso até ser claro aqui, na época eu ganhava 23 salários mínimos. Então, era um salário muito bom para um clube do interior, Sim. né? Tanto que eu fui para o Atlético com um salário menor do que eu ganhava no Itumbiara. Mas assim, não dava, claro, o dinheiro que Que é hoje hoje, você, né? se tiver Que um hoje, se o cara ano, tiver cabeça, um é, aninho, ele, um ele aninho consegue num fazer um clube pé de meia grande, bom, né? com certeza ele faz pé de meia. E aí você encerrou e aí você resolveu empreender. Como é que foi essa transição de sair do mundo do futebol ali, que só dependia, era só você com você mesmo, não precisava de gestão ali, né? Com outras pessoas e tal, para o mundo dos negócios, para empreender. Eu comecei, para você ter uma ideia, logo enquanto eu ainda estava jogando, eu comprei um táxi. E aí alugava esse carro. Quando eu fui parando, eu comprei mais três. Aí eu tinha quatro táxis alugados, que eram
o que Sua fonte dava, de renda. minha fonte de renda. E era bom na época, foi por muito tempo isso. E aí eu comecei a fazer também, investir na noite. Eu fazia uma festa chamada Jeremias. Eu fiz durante algum tempo Lá essa em festa Jeremias. Sobradinho? Não, aqui eu morando em Sobradinho eu tô depois, eu tô Entendi, recentemente, depois que entendi. eu já tinha creche, né? Que eu já tive a creche. É Mas onde era aqui, essa festa, Jeremias? ela, eu alugava as casas, Lago Sul, Lago Norte e Parkway. Ah, E a gente tinha open bar, botava banda. Foi até uma época muito boa, né? Ganhava um dinheiro bom. Só Brasília teve uma época dessa, né? De ter foi muitas festas assim, muitas bombar. Hoje festas. acho que o pessoal não tá É, mais eu, nessa eu vibe dava tanto. 400 pessoas em Sim, média nas festas. E mas aí começou a lei seca. sim, Não que eu seja contra, sim. né? Mas a lei seca começou a pegar 2006, 2007 mais ou menos. E aí começou a multar a galera, né? Então as pessoas que iam para essas festas Não iam já não mais. queriam Não tinha mais. Uber ainda. Não, não tinha Uber, nada, É. né? E aí eu deixei de fazer justamente por isso, né? Por realmente acontecerem essas blitz que Uhum, aconteciam para todo lugar, inclusive eles monitoravam as festas. sim. Enfim, coisa boa, que hoje eu sou bem a favor, né? E aí sim, fui começar a dirigir clubes. Aí eu tive uma proposta primeiro, fizemos um grande brasileiro aí pelo Brasília. Depois eu fui recontratado também e tive outras propostas, mas aí a grande fase que eu tive foi no Brasília na segunda fase, que já foi de 2010 para 2015, né? Nós montamos, era uma estrutura muito boa. A gente estava na segunda divisão de Brasília, conseguimos o acesso e aí já fomos às finais, Copa do Brasil, ganhamos a Copa Verde em 2014, Sim. chegamos a 3 finais consecutivas com o Brasília, que foi 2013, 14, 15. E a final de 2012, que ainda era ainda na segunda divisão. E aí realmente acabou o dinheiro, né? Com o clube de futebol, eu era o diretor de futebol, éramos Porque eu e essas o. carreiras de gestão, dependendo É, do clube, também pagam bem, né? Assim, dá pra você pagam. viver ali. Nessa época do Brasília aqui, nós tínhamos um projeto muito bom, né? Nós tínhamos um salário bom, pagávamos bem. E, e em 2014, depois de campeões da Copa Verde, enfim, com tudo aquilo, aí houve uma crise na direção do Brasil, no presidente, né? Acho que ele perdeu alguns patrocínios, estava com. E a gente precisou vender o Brasília. Aí a gente vendeu o Brasília em final de 2014. 2015 eu ainda dirigi o Brasília, ganhei mais uma vez o prêmio de melhor diretor de futebol e saí do Brasília porque, assim, já não estava dando certo com essa, Uhum. com essa Com a nova nova diretoria que gestão, chegou, né? nova gestão, né, que era o presidente, diretor era eu. Mas, enfim, já não estava dando certo e foi justamente onde a gente teve a ideia, minha esposa já queria, né, ela Abrir um já a negócio. primeira filha, Uhum. a gente tinha acabado de ter em 2013 a nossa primeira filha, e aí a gente já tinha aquela ideia de empreender. Foi quando surgiu a ideia da Baby Care. Ela foi fundada em 2016, então? 16, 2000. inaugurada em 2016. E tá firme e forte até hoje. Fizemos 10 anos agora, dia 26 de janeiro, e tá bem bacana, um trabalho muito bom, sabe? A gente começou Fica em devagarinho, Sobradinho. fica em Sobradinho, na quadra central ali mesmo de Sobradinho, é bem no centro. Ela, nós tivemos, claro, graças a Deus, uma facilidade bem grande que o prédio é da minha sogra, né? Então, Pra arrumar o a minha local já foi mais esposa já fácil. foi mais fácil. A gente pensava em montar no plano até, mas não tinha. É no Sudoeste, porque até eu morava no Sudoeste. Sim. E a gente pensava em montar lá, mas estava fora de cogitação. E aí a minha sogra ofereceu o espaço para minha esposa, falou: olha, tem Sobradinho, é um espaço bacana lá, e onde era a Boate Castelo, Sim. E inclusive. Sobradinho é um bairro muito bom também, né? É muito bom. Tem uma comunidade bacana ali. Tem, Sobradinho. E a gente meteu a cara. Vamos lá, Uhum. vamos devagarinho ali com o primeiro aluninho, segundo, E qual foi terceiro. a lição aí que você aprendeu nessa tua carreira futebolística, tanto em jogador quanto diretor ali do clube, que te ajudou ali na gestão da Baby Care? A resiliência,
sabe? Isso é importante. É você estar lá resistindo, né? No início, nada é fácil. Nada é fácil. Nem foi no futebol, nem foi lá. A gente realmente teve, por exemplo, o primeiro ano da Baby Care, um projeto muito bacana. Baby Care, eu posso dizer que é a creche mais bonita de Sobradinho, sem dúvida nenhuma, né? Mas assim, primeiro ano bem difícil, mesmo você tendo divulgação e tudo, é complicado, mas a gente já sabia disso. Nós fizemos cursos, enfim, para tudo. E é aquilo, é você É porque as persistir. pessoas precisam também saber que tem aquilo ali, né, É, Regis? Porque às vezes você abre, é, tem muitas as pessoas não estão sabendo. Então tem que exatamente. ter primeiro um conhecimento e depois com a qualidade, o boca a boca É, vai o boca espalhando a notícia e as pessoas vão chegando ali para consumir o teu é negócio. verdade, eu posso dizer que o boca a boca, nós, por exemplo, foi muito bom. E Porque chegamos antes da pandemia e a minha creche sempre usou Propé, álcool gel, mesmo antes da pandemia, o álcool mesmo natural, a higienização das salas, tudo aquilo sempre foi. E aí começou a pandemia. Para você ter uma ideia, hoje as creches fazem tudo por causa da a pandemia. pandemia. Você Mas já a minha, fazia antes. eu já fazia isso antes. Então era o diferencial. As pessoas chegavam e viam que ali a higiene, a limpeza, ali também não foi um espaço, não foi uma casa adaptada. Ali foi um espaço que a gente fez a Baby Care, né? Com Uhum. arquitetos, com tudo para. Tudo É planejado. tudo planejado. Então, lá, desde a primeira sala, você enxerga a última. Então, é tudo aberto, não tem. E câmeras de monitoramento, né? Muito, muito bons. Inclusive, fez 10 anos agora, eu inaugurei o novo sistema há uns 20 dias atrás. E é um ramo muito delicado, né, Regis? Porque qual é a idade máxima lá? O meu é 4 anos. 4 anos. É de De 0 a quatro 4? 4 meses meses a a 4? 4 anos. 4 meses a 4. É, porque a gente volta e meia, sai alguma notícia de algum lugar aí que a criança estava sendo maltratada, ou que às vezes é uma criança mais difícil e tal, e aí o pessoal não tem paciência e maltrata, e aí sai algum escândalo aí. Como é que você faz para evitar isso lá na Baby Care? Com seus monitores, com as professoras que cuidam das crianças? É só a câmera para todo mundo acompanhar ou tem algum outro tipo de treinamento e tal? Não, com certeza a gente tem reuniões periódicas, né, para falar sobre tudo isso, inclusive a gente mostrar o que houve com outras creches, o que aconteceu, que é uma coisa que não pode acontecer ali. Agora, sem dúvida nenhuma, para a tranquilidade dos pais, é o monitoramento. É um bom monitoramento, um bom sistema de monitoramento, Tem um porque aplicativo? tem um aplicativo, os pais têm um aplicativo no celular, então eles acompanham da onde eles estiverem. Isso é uma grande segurança. E sem contar o projeto da creche, né? Como eu te falei, aquele espaço foi feito para ser creche. Então, Uhum. assim, Ninguém consegue ficar escondido ali. ninguém fica escondido. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tudo isso traz uma segurança maior para os pais, né? Por exemplo, a gente até o ano de 2019 eu não tinha mais vagas. Eu tive que aumentar a creche. Coisa boa, hein? Foi bom. Agora com aquele projeto do governo, que eu também não sou contra do público-privado, né? Então tem muitas creches aderindo a isso, então Uhum. as vagas são. Que É, é um voucher para a pessoa botar. é, Porque o governo não consegue fornecer todas as creches é, públicas, né, para a quantidade de famílias que precisam. E aí a exatamente. família pode pegar um voucher e ir numa creche privada e matricular E o matricular. filho dela. É. É muito melhor, eu acho, do que Não, é oferecer a interessante. própria creche pública. Não, é Eu acho que seria interessante. melhor. Mas eles fazem oferecer a comprar as vagas nas creches. Sim. Então, vamos supor, eles compram 50 vagas em tal creche. Eles vão pagar pelas 50 vagas e eles mesmos indicam as 50 Ah, crianças que vão não para é o lá. pai que escolhe. Não, não é o pai que escolhe. E no Eu acho que meu, o pai deveria escolher. é, e no meu caso, ali eu não aderi ainda. A minha é só privada mesmo, né? Uhum. Ainda eu acho que não digo dessa água não beberei, mas assim, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho diferenciado. O valor que, que o O governo governo oferece. paga, que oferece ali, É baixo. ele não supriria as minhas necessidades. Então, assim, pelo que eu ofereço, Entendi, né? entendi. Então a gente está ali, mas E tá, se tá graças a Deus, lotado indo bem. também, né, Regis? Sinal de que Não, eu digo antes da, da, da da, reforma, da da pandemia. pandemia. Aí eu até aumentei,
durante a pandemia, mas depois com todas isso aqui, hoje eu tenho vagas, Uhum. mas eu tenho um número em média ali que a gente sempre atinge no ano, que é um número suficiente ali para mim. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Os teus funcionários, né? Tá difícil de achar pessoas para trabalhar para você ali? Ou você tá conseguindo com tranquilidade achar, ah, não sei se são Olha, pedagogas, são, as monitoras ali são. que ficam cuidando das crianças? Mesmo sendo monitoras lá, porque elas não são professoras, né? Sim. Então, assim, mesmo sendo monitoras, a gente exige que faça pedagogia, né? Ou que Uhum. esteja cursando, como são as estagiárias, ou que já sejam formadas em pedagogia. Mas é muito difícil. Não é fácil você encontrar boas monitoras. Graças a Deus eu tenho uma equipe que já tem um tempo comigo, né? Então eu mudo muito, é uma média de 20 funcionários. Eu mudo em média 5, 6 ali por ano, né? Mas é bem difícil mesmo, principalmente por funcionários que recebem o auxílio, Sim. né? Porque aí querem trabalhar na sua creche, mas Eu não não quero querem ser assinar a carteira, contratado. né? Não querem assinar a Esse é carteira. um grande problema, Regis. Esse é o problema, né? Até o segundo episódio atrás aqui que a gente gravou foi com o Gelé, da Gelé Hamburgueria. Não sei se você já conhece a Sim, Gelé sim. Hamburgueria. E ele falou que depois da pandemia ficou muito difícil para ele contratar pessoas. Ele até tem as pessoas que querem trabalhar para ele, mas elas não querem de jeito nenhum serem fichadas para não perder O o auxílio. auxílio. Você enfrenta esse mesmo problema. Enfrenta esse mesmo problema. E aí a Verdade. sugestão dele seria, pô, deixa o pessoal trabalhar e receber o auxílio, que eu tô precisando de gente. Então, Exatamente. até uma faixa de salário, você tem direito ao auxílio. É, Acima desse salário, você perde o auxílio. Mas pelo menos é, para a pessoa ir querer ir trabalhar e você conseguir contratar a pessoa e pagar os impostos ali, os exatamente. direitos que a pessoa tem. Você acha que seria uma Exatamente. boa? Eu acho que é uma boa ideia. Acredito ali, porque você com a média salarial, por exemplo, que eu pago ali para as minhas funcionárias, elas poderiam ter um auxílio também, que fosse, né? Tem algumas a R$ 600 em Isso. média, não tinha problema nenhum. Mas você teria aquela funcionária ali apta a trabalhar para você e que queira, né? Porque Sim. a dificuldade maior é isso, é o medo de assinar a carteira e perder o auxílio. Isso. Nunca Então, mais conseguiu o aí auxílio. às vezes para ela fala assim, eu prefiro ficar fazendo bico aqui e ter o auxílio do que, né? É Que uma aí vai cuidar de criança em casa da pessoa, pega uma exato, diária, né? Que aí não é é, contratado, e aí vai fazendo a renda. exatamente. É, o pessoal lá trabalha na escala 6x1, como é que é a escala de Não, vocês lá? a minha escala é cinco por Já é dois. cinco por Já é dois. 5 por Então você não vai 2. ser afetado se Não, mudar agora essa se mudar lei. para 5 por 2 não. Não. Agora Se for 4 por se 4 três, por 3 eu acho que para um empresário é muito difícil. sim. A gente não vai conseguir, sabe, sustentar um sistema desse, de forma nenhuma, uma escala dessa aí. Então, a minha já é 5 por 2. Minhas funcionárias trabalham de segunda a sexta, por 8 horas. Quem quer, no caso das minhas funcionárias, quem quiser fazer uma hora extra, faz a hora extra, recebe a mais pelas horas extras, mas não trabalha sábado e domingo. Uhum. Então, minha escala é 5 por 2. Eu até concordo que a escala 5 por 2 seria bem bacana. Porque é complicado para para segmentos como mercados, Isso, para farmácias, serviço, postos de né? gasolina, Restaurante, restaurantes bares, que trabalham, quase né? todo dia, né? É, Às vezes o cara fecha só um dia da semana. então eu sou assim, sou contra a escala 6 por um, mas sou muito a favor da 5 por A 2. Eu Baby acho Care que fica aberta só de segunda a sexta, só então de é segunda a isso. sexta, né? E lá você tem períodos parciais e integrais? Como é que Isso, funciona? eu tenho período parcial, né, e integral. Parcial a partir de 4 horas. Então, no caso, o cliente, ele vai escolher a hora, olha, eu vou fazer esse plano de 4 horas. Ele escolhe a hora que a criança entra e a hora que ela sai. Ah, então você pode escolher 5 horas, 10 horas. Eu tenho também o daycare, né, que você precisando, você pode deixar a sua criança lá por um dia, né, por horas. Também tem os valores, Uhum. que é bem interessante, Sim. né? Às vezes uma emergência, a Uma pessoa não tem onde deixar a emergência, criança, consegue ir lá e deixar. vai lá, Pô, deixa lá, bacana. faz É um diferencial. é, aí usa o daycare, né? E graças a Deus a gente está tocando.
tá dando certo, Que bom. estamos empregando. E você saiu É do isso. mundo meio bruto ali do É futebol verdade. para um mundo Pra você ter uma ideia. delicado ali da criança. O É. que mais te surpreende ali com as crianças, Regis? Olha, eu acho que era uma coisa interessante. A minha mãe sempre falou isso para mim: "Ah, Regis, você, poxa, gosta tanto de criança, você se dá bem com crianças". Eu jamais passou pela minha cabeça que eu fosse um dia ser proprietário de creche, né. Sim. Mas enfim, a vida vai te levando e você vai abrindo caminho. Eu acho muito interessante, eu gosto bastante, as crianças eu acredito que gostam bastante de mim também ali, né. E para você falar como você disse aí, você sair do mundo brucutu ali, que É. você só, lidar com homens o tempo todo e aquele negócio com emocional, é uma partida que ganha, outra que perde, outra que não sei o enfim, aí você vira para uma creche onde você tem crianças e mulheres, eu não tenho funcionário homem Sim. ali, então ali são só mulheres. É bem diferente, né, mas é bem gostoso também, graças a Deus dá tudo certo, tanto que a gente está fazendo, né, 10 anos, E o né, que isso comemorando. mudou em você como pessoa? Esse de estar agora sair de um ambiente só de homens, né, totalmente masculino, agora tem juiz mulher, né, É, tá tendo uma entrada de mulheres no no futebol. futebol também. Mas de sair desse ambiente que era só de homens e agora é um ambiente só de mulher, o que que te mudou como pessoa? Que eu acredito que é você conseguir enxergar mais o que a mulher é, o que ela é, o que ela sofre, o que ela passa, né, isso mudou bastante Porque mesmo. normalmente é a mulher que cuida da criança mais, né, o É, pai fica né. mais E as afastado. mulheres têm as fases, né, tem enfim, falando de um modo geral aqui, é bem diferente você trabalhar com mulher e com homens. Mas você precisa entender os 2 lados. Graças a Deus eu entendia muito bem o lado do homem, embora tive muitos, né, com certeza nós tivemos muitos Conflitos ali. conflitos e tudo. E com mulheres bem menos, né, bem menos. Elas são mais delicadas, mas é uma maneira de você também conversar com a mulher, tem que ser mais delicado, tem que porque a mulher é mais sensível. Então, de A qualquer forma de forma, falar é a outra, né. forma de falar é outra, tem muitos assuntos que no caso, como a minha esposa, ela toca a baby care comigo, a gente toca junto, então a minha esposa muitas vezes tem assuntos que ela, né, que é melhor que ela fale com as meninas, né. Mas enfim, graças a Deus tá tudo certo. Tá. E teve alguma história de uma criança lá que você recebeu que te tocou, assim, profundamente? Algum Olha, caso específico, às vezes uma criança com alguma coisa, um tratamento especial que ela precisava ali na tua creche? teve sim, teve alguns anos atrás a gente recebeu uma criança. É meio difícil, né, você falar nomes aqui e Não, mas até não a precisa falar doença que ela nomes. É. tinha, mas a gente achava que no geral ela não ia, como é que a gente pode dizer, ela não ia progredir, né, nem fisicamente, nem e ela tinha realmente essa doença É uma doença rara, rara. rara, e apesar da gente ter até a psicopedagoga, essa é uma área que os pais têm que levar, no caso, os pais têm que ter o acompanhamento com o profissional, né. E a gente pegou essa criança bebê, ainda com 6 meses, 8 meses em média, mas a felicidade que a gente tem, ela saiu há pouco tempo da creche, já com 4 anos, e ela se desenvolveu, nossa, maravilhosamente bem. Claro, com acompanhamentos, ela faz realmente os pais são bem dedicados em relação a isso, mas ela saiu há pouco tempo ali e nos deixou muito feliz, porque nem nós acreditávamos que seríamos capazes de fazer com que ela evoluísse tanto. Isso mexeu bastante com a gente. Pô, que legal, cara. E aproveitando esse tema, né, específico, a tua creche tem algum diferencial nisso? Porque hoje tem crianças com várias, às vezes com alguma doença rara, tem crianças, hoje está tendo muitas crianças com transtorno do espectro autista e as mães têm dificuldade de achar creches que consigam receber aquela criança e fazer o cuidado que a criança necessita, ou eventualmente também com a paralisia cerebral, criança que está em cadeira de roda, alguma coisa. A sua creche tem alguma restrição ou se tem algum acolhimento especial para esse tipo de criança? Não, aí nós não temos nenhuma restrição quanto a isso. O que a gente precisa é conversar com os pais antes, para ver se a gente tem a capacidade de cuidar De daquela cuidar. criança, né. O espectro autista mesmo nós tivemos e temos alguns, sem dúvida nenhuma. E a gente faz esse trabalho junto com os pais,
os pais já sabendo, entendeu? Mas assim, tivemos sempre com um grau moderado, né? Uhum. Não foi uma. Mas se aparecer, com certeza vão ser bem recebidos, a gente vai conversar, né? Porque às vezes a criança tem até, né, uma paralisia, por exemplo, cerebral, mas basta ter cuidados com ela, né? E cuidados a gente tem, né? Nosso diferencial é esse. Então, assim, não há restrição, estamos abertos caso aconteça. Agora, pode acontecer de chegar com a criança e a gente não ter condições. Por exemplo, Sim. talvez eu não tenha Tem que condições ser de deixar realista uma também, né? monitora disponível para aquela criança, à disposição daquela criança durante todo o dia. Então eu não teria essa condição. Mas o que a gente conversar com os pais e os pais nos passarem, a gente achando que tem, com certeza a criança ficará conosco. Qual foi a maior dificuldade que você teve para empreender? Que você, pô, não sabia que isso era desse jeito, que você teve que buscar conhecimento, aprender. Quando você abriu a creche, foi contratar pessoal, organizar, pagar imposto? Qual foi a maior dificuldade aí que tu teve, Regis? Pronto, você disse tudo, pagar imposto. É muito É imposto um nessa área? absurdo, é um absurdo. A gente procura fazer tudo dentro da lei, né? Nós temos um contador, eu vou até falar aqui a dinâmica, a contabilidade Sobradinho, ela é conhecida, mas os impostos são muito altos. São muito altos. Então, assim, você não percebe. Pra você ter uma ideia, eu tenho 10 anos de creche hoje. Eu não sei quanto, no geral, eu pago de imposto por mês. Toda hora muda. Toda hora muda, toda E hora agora tem. teve uma reforma tributária que está sendo implementada a partir desse ano. E pelo pouco que eu ainda sei, que eu não Hum, estudei a fundo a reforma, vou até trazer um especialista aqui no outro programa que eu tenho, que é o X Ideias e Soluções, que a gente fica trazendo os problemas para discutir com o especialista aquele que tema bom. lá. E um desses temas que eu vou trazer é sobre a reforma tributária. E o pouco que eu conversei com algumas pessoas, o que está se falando é que para o setor de serviços, que é o seu caso Hum, também, lá de creches, que os impostos vão aumentar bastante em relação ao que era no passado e o imposto da indústria vai vai diminuir. diminuir. Você já sentiu algum impacto no imposto esse ano ou você ainda não, seu contador não te alertou ainda sobre isso? Já, já. Imposto no geral a gente já sentiu sim algum aumento, mas hoje eu estou um pouco preocupado com o Pix, né? Que agora a empresa só tem 15 mil para passar Pix por mês, a pessoa física 5 mil. E isso é que a gente está ainda ajustando com o contador, como é que a gente Para vai ver como é fazer. que vai Começou atuar. agora, né? Começou Então, agora. então a gente Esse é um vai ver monitoramento, né? esse monitoramento que eu particularmente vejo desnecessário, Quando tem mas um aumento de imposto substancial, qual é a ação do empresário? O que você faz quando tem isso? olha, a primeira, a primeira coisa é Se você avalia ou já é, repassa tudo para sua mensalidade? não, eu não, a minha mensalidade não muda Porque durante o o seu ano. negócio tem que render para É, você, você tem que ter sua é, lucratividade ali para continuar aberto, né? Tem que se exatamente. pagar e ter sua renda. Ela Mas não, quando aumenta o imposto, tá, aumenta o teu custo ali. Qual é ela a não sua, muda. qual é o seu pensamento, tua reação sobre quando aumenta o teu custo por conta do governo? Não, é óbvio que quando aumenta demais, a gente tem que achar uma área específica lá para que você consiga diminuir, para conseguir pagar aquele imposto. Não é o caso a gente não repassa ao cliente porque as minhas mensalidades elas são anuais. Então ela só vai subir no final do ano. Entendi. Inclusive no meu caso, eu estou até subindo bem abaixo do geral de escolas, Porque no todo geral. ano tem um É, reajustezinho, tem um né? Da reajustezinho. inflação. Mas assim, infelizmente é você torcer para que não venham, Vamos ver. para que não aumentem. Se mantenha, né? É, que se mantenha ali dentro da. Eu tenho sempre uma previsão bacana, né? E fica dentro daquela, mas de qualquer forma o que eu posso te dizer é que ela é muito alta, Sim. né? Isso é realmente muito alto. O Então, Brasil tem o uma que das maiores cargas é tributárias do taxas mundo, né? tributárias, então assim, muito difícil para você. Isso, né, com a sua pergunta anterior, realmente me surpreendeu. Eu não achei que fosse isso. Tantos impostos que você não sabe, realmente não sabe nem que imposto é que você está pagando. E eu te falei isso porque eu vi uma palestra, eu sou administrador, né? E eu fui numa palestra do CRA daqui do Distrito Federal,
e tinha um cara lá falando sobre a reforma tributária, e ele estava fazendo esse alerta, porque muito pequeno e médio empresário não se deu conta ainda do impacto que vai ter essa alteração na É, tributação. E às vezes a pessoa vai ser pega de surpresa ali e pode acabar prejudicando o negócio, e tendo que fechar o negócio, aí vai fechar empregos, né? É ruim para pra- toda a cidade, para toda a é uma economia. cadeia, né? É. Aí vai. E com certeza, se aumentarem os impostos, eu não sei como é que é essa taxa. O nosso contador, por enquanto, a gente está alerta em relação ao PIX, né? A isso, essa mudança do PIX. Mas, fora isso, eu não tive ainda, né? Ainda não Não estamos conversou sabendo sobre isso tudo, sobre né? É isso. porque está Vamos. começando agora É. e isso vai ser implementado ao longo do tempo. Acho que são 30 anos de Uhum, implementação, então vai vir é. aos poucos. Na sua avaliação, Regis, agora que você está aí no mundo dos negócios, né? Por que que o Brasil tem um imposto tão alto, sendo que a gente não é um país desenvolvido ainda? Você que morou em Portugal, viu Tal- um país que é mais desenvolvido. mas talvez seja por isso, porque nós não somos um país desenvolvido, que os impostos são tão altos. Mas corrupção desenfreada, Uhum. entendeu? Então, para você conseguir equilibrar as contas federal, é só através de imposto. É o que eu vejo que Quanto pelo mais menos o governo gasta, mais imposto ele mais precisa. imposto ele precisa para Mas você não acha que se isso continuar aumentando, vai chegar uma hora que vai vai sufocar o chegar. empreendedor e vai ter que fechar as portas? Exatamente, isso aí Tem que ter um equilíbrio. exatamente, todos sabem que vai chegar no gargalo. Então, eu acho que quando começarmos a diminuir as corrupções, começarmos a ficar mais atento a todos esses desvios que acontecem, com certeza sobrando dinheiro, não precisarão buscar em impostos. E hoje, infelizmente, é isso. Tem que se achar uma maneira de arrecadar porque está sendo desviado por ali. Na minha concepção é essa, uma conta simples. Sim, Uma conta simples, sim. entendeu? É igual a conta de casa. Se você gasta mais que você ganha, ou tá Exatamente. desviando dinheiro para coisa que você É, não precisa e não pagando o essencial ali, você vai acabar se enrolando. vai acabar se enrolando. E é dessa forma que eu vejo. Eu acho que precisa, não é, uma reforma tributária que ajude o empresário. Não pode ser uma reforma tributária para prejudicar o empresário, Legal. entendeu? Regis, você está satisfeito com a escolha do segmento? Está satisfeito com a creche? Você ficou feliz com aquilo? Olha, Com o você retorno que sabe você que, está né, tendo? vivi a vida quase toda, né, até aqui com futebol. Sim. Mas eu te digo que hoje eu estou feliz ali, tanto que eu já recusei algumas propostas. Eu não digo que não voltarei ao futebol. Uhum. Se eu voltar ao futebol, será com uma proposta muito boa, um projeto muito bom, Uhum. Que vale a pena né? Que entrar ali. vale a pena, né? Propostas eu tenho, graças a Deus, eu ainda tenho propostas de futebol até hoje. Em média, por ano, eu devo ter umas quatro. E o que você mais sente falta aí do mundo do futebol, sem ser de jogar? Porque jogar todo mundo quer jogar, Olha, né? o mundo do futebol é bacana, É legal, né? é bem É. gostoso, apesar de muitas viagens e tudo, né? Você fica muito longe da família. Mas, mas fora isso, cara, é bem emocionante. Você entra naquele mundo ali do futebol, você vive ele todo, né? Então, assim, até hoje, por exemplo, eu acompanho jogos de país inteiro, do país não só do Brasil, aliás, do mundo Do todo. mundo. Continuo, Até gosto porque o de futebol de futebol fora tá, tá mais bonito do que o nosso tá ultimamente, né? hoje sem Tá dúvida mais nenhuma. gostoso de Não, assistir. eu sou botafoguense, mas é impressionante, né? Ontem eu estava vendo o Barcelona e o Atlético, né, De Madrid, né? de Madrid. Você Jogaço, tem né? uma ideia, um jogaço, e depois vou assistir Botafogo e Fluminense, o nível é outro, É um nível sinceramente. outro. É. E eu sou Apesar de que o time botafoguense. do Botafogo em 2000 e não no ano que ele foi campeão, o ano que ele foi campeão também estava um time bom, mas no ano O anterior, anterior que ele 23, entregou pro Palmeiras, foi. que até pô, vocês entregaram pro É, Palmeiras, Regis, pô. Aí 23. eu já tô sofrendo lá, o Corinthians já não vem ganhando nada. Você ainda É, entrega pro Palmeiras foi difícil. Eu assisti aquele jogo Botafogo e Palmeiras que o Palmeiras virou virou, 4-3, foi um né? jogaço. Foi. Foi um jogaço. Quando eu achei que o Botafogo ia meter seis É. ali até o Começou intervalo. muito bem, Começou né? muito bem e de repente a coisa desandou. Por que a Coisas do coisa futebol. desanda? É a Olha, mente do jogador? olha, não. Não óbvio que você ganhando uma partida de 3-0, você toma o primeiro, toma o segundo, 3-2, a coisa, o A emocional emoção é uma bala, né? já vai pro saco. Mas
de qualquer forma ali, a questão ali foi aquela Porque expulsão, já deu, né? perdeu o pênalti, O Tiquinho perdeu o é. pênalti, o zagueiro foi Tudo expulso, começou, acho, tudo naquele ali. pênalti ali que ele É. perdeu. E à vontade, né? Porque o time que tá perdendo, né, com uma diferença de 3 gols e ele faz um, dois, a tendência é se tiver tempo, ele vira. Porque emocionalmente os caras, ó, já chegamos até aqui, então bora. Você Então é difícil. conhece o professor Carlinhos lá de Sobradinho, do G10, que é uma escolinha de futebol para crianças? Eu conheço o G10, né? Conhece o Mas o G10? Carlinhos. O Carlinhos é um dos professores lá, né? Não, É, não é, acho que ele não é o organizador, o chefe lá de tudo, mas ele é um dos treinadores lá. entendo. A gente vai trazer ele aqui também fazer uma entrevista, que Também? ele tem um trabalho social bem legal lá em Sobradinho. Como você é do Bacana. mundo do futebol, achei que talvez você pudesse Conhecesse conhecer. ele. Mas você conhece o trabalho lá do G10, né? O Conheço, pessoal que tem lá. conheço, conheço. Que conselho você daria para aqueles meninos, né? Se eventualmente eles chegarem a ser jogador profissional, Hum, qual conselho você daria para eles não cometerem um erro para, quando encerrar a carreira, continuar com uma vida tranquila, tranquila, né? empreender, de ter sua É, renda? Porque a gente vê muito jogador famoso que até ganhou bastante dinheiro e depois o cara tá na pindaíba ali na exatamente. lama. A gente não vou citar nomes aqui, mas tem uns aí. Muitos, com Muitos, certeza, muitos, muitos. porque não É. consegue fazer a gestão do dinheiro ali. Qual o conselho principal você daria? Não largue os estudos, sabe? Ele pode jogar futebol, não tem problema nenhum, mas sempre, paralelamente, ele tem que levar os estudos em dia e levar a sério. Primeiro, se ele der certo no futebol, ótimo. Se ele chegar a ganhar dinheiro com futebol, ele já vai ter uma instrução pelos estudos de como não perder o dinheiro que ele tem, né? É a primeira coisa. Que você pode ter certeza, a maioria desses que chegaram a ganhar muito dinheiro e hoje estão na miséria foi falta de instrução. Então, ganha muito, gasta-se muito, investe-se errado, enfim, e aí acaba, É porque enquanto tá né, jogando, o dinheiro tá gastando muito, mas tá tá entrando gastando. muito. É, Mas depois para de jogar, parou, continua gastando ele, muito e o dinheiro não então, entra mais. então ele tem que ter uma família estruturada, sabe? Tem que saber, ou mesmo que ele tenha, né? Hoje a gente chama de staff, né? Ele tem Uhum. que ter um bom staff, que hoje esses caras não deixam. Sim. Entendeu? Se ele tiver um bom staff, vale a Protege, né? pena, protege. Então, Ou assim, tem um bom staff ou tem uma família estruturada que também estruturada. consiga acompanhar ali. Acompanhar, exatamente isso. Ele não pode abandonar isso. O Porque ele Neymar quer mesmo, o pai sozinho dele achar. que faz a gestão toda ali, né? E criou um império com o Neymar. Exatamente, um império. E hoje, né, não vai muito, é o que eu falo. Mesmo um jogador aí de Série B, ele jogando 15 anos aí no time, ele ganha o Ganha, suficiente para ele ter, tem uma entendeu? estrutura, né? Para ter uma boa estrutura, quando aposentar, cuidar do negócio que ele achou ali que ele tem mais a ver, né? Se ele não continuar até no mundo de futebol mesmo. É, lá no Corinthians tem um lateral esquerdo, o cara não sabe dar um cruzamento e ganha 400 mil É, reais, pô. O cara não acerta tá um vendo? cruzamento. É aquele lateral que só joga a bola pra trás. O cara toca pra ele vira pra trás e toca pro Você zagueiro. falando do O Bidu? zagueiro, não, o Não. Bidu melhorou pra caramba. Não, não é Bidu não, é o Hugo. Até Ah, machucou tá, agora. O sim. Hugo. Nossa, pelo amor de Deus. Não tem condição aqui. É difícil. Desculpa aí, viu, Hugo, mas, pô, cara, a gente torcendo pra dar certo, mas, cara, não. Mas às vezes também o cara no clube, Você pronto. acha que a camisa pesa, às vezes, pra Pesa, determinados jogadores? sem dúvida nenhuma, Tem pesa. jogador de time grande, tem jogador de time pequeno? Tem, Vamos tem jogador. polemizar agora, Não, Regis. tem, com certeza. Com certeza tem. Camisa pesa. É Eu difícil você jogar com uma torcida exigente, com a torcida em cima, aquela torcida que comparece, que vai, ou principalmente hoje, que vai na sua rede social, que vai. É bem, bem difícil do que você jogar ali num clube ali que, né, de torcedores comprados, vamos dizer assim, que eles vão pelo momento também da partida. Ah, tem um negócio, vamos ali. sim. Mas pesa, a Tem camisa muito pesa sim. jogador que é artilheiro aí do Brasileirão num time menor, time médio, vamos dizer Aham. assim, né? E aí é comprado pelo time grande, porque foi o artilheiro, É, e não consegue mais fazer e gol. já não rende mais. Até porque, por exemplo, é tudo que eu falo para você, é o ambiente. Às vezes ele ali naquele clube de segunda divisão ali, clube menor, Não tem pressão, ele, né? não, às vezes não é por isso, é o ambiente que ele vive ali dentro. Ele é tratado como craque, ele é o cara, ele que vai fazer, ele chega com muita moral no jogo. É diferente de quando ele muda de time. Chega lá, ele tem que Só conquistar mais tudo um, isso. Desculpa. Fica à vontade aí, toma água.
A gente tá tomando pouca água, Regis. Hoje, meu nutricionista mandou tomar mais água A água é pra bom. desinchar o corpo. E agora que vem carnaval, hein? É. Você pensou em desistir em algum momento da tua carreira? Ai, desculpa. Pensei sim. Teve algumas vezes que eu achei que, pô, sabe de uma coisa? Acho que eu vou voltar para Brasília, vou tocar, fazer outra, Fazer vou outra voltar, coisa? né? Fazer o. Mas tem sempre alguém ali para te dar força também. Não, poxa, cara, não faz isso não, não desiste, pô, tô aqui. E aí acontece que você vai ganhando força e continua. E acerta. Futebol é assim. Sim. Às vezes, eu já vi muito jogador, sem até perspectiva nenhuma, se dar bem. Para tu ter uma ideia, eu vou contar uma história aqui. Eu jogava com um zagueiro chamado Frei. No Itumbiara, nós fomos juntos pro Atlético. Fizemos a zaga do Atlético, de Goiânia. E nosso reserva lá chamava-se Jonilson, no Itumbiara. Aí, quando a gente, na pré-temporada do Atlético, começou o Campeonato Paulista, alguma coisa assim, a gente assistindo, a gente morava junto, inclusive, a gente assistindo o Campeonato Paulista, o Jonilson era zagueiro titular no Palmeiras, Olha pra aí. você ter uma ideia. Aí a gente vai muito de, pô, só pode ser um empresário, não é possível. Mas exatamente isso. Então foi uma surpresa pra gente. Mas não que o Jonilson não jogasse, ele jogava, Sim. era muito bacana. Mas ele passou aquele ano todo como reserva da gente. Você vê, nunca desistiu, sempre estava lá pronto. E às vezes o cara faz uma temporada assim muito boa, muito perfeita, né? E aí os Que já clubes. segura 8 temporadas na frente. Isso, exatamente, que aí já garante ele ali por muito tempo É verdade. às vezes é comprado por um time grande por conta daquela atuação É, específica, e aí fica lá por um tempo, às vezes aí vai para o banco também, tudo bem, é o- mas ele consegue garantir ali um período maior com certeza. no profissional. Regis, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Infelizmente, porque eu gosto de futebol, a gente podia ficar falando de futebol Futebol, aqui a vida toda. futebol tem assunto, né? É, tem assunto, cara. É a paixão do brasileiro, né? Ah, Impressionante com como o certeza. brasileiro gosta de futebol. Queria que sua opinião sobre o estádio de Brasília. Eu falei aqui, agora eu lembrei disso. Você acha que valeu a pena construir um estádio desse tamanho? Pelo futebol de Brasília? Olha, um estádio desse tamanho, ele é para inúmeras funções, né? Então, multiuso. Então, na verdade, vale a pena, porque você não tem só o futebol ali, né? Então, assim, hoje, infelizmente, para clubes de Brasília, realmente você acha um exagero, né? Inclusive, aqui foi eu que inaugurei, Foi? como diretor de futebol, o novo Mané Garrincha. Olha que Dia beleza. 18 Com de Brasília. maio de 2013, uma final Brasília e Brasiliense. Pô, legal, Foi a hein? inauguração, eu era o diretor do Brasília na época. A gente fez aquele teste para a Copa, né? Aham. Testou a gramado novinho ali, é um É, tapete. e eram só para os operários, Sim. né? Mas enfim, foi muito bacana. E é o que eu digo, como é multiuso, não vai ter prejuízo, Mas é ruim né? pro gramado, né, Regis? Você não consegue manter É, o gramado. não, Igual jogou agora Flamengo e Corinthians aqui, né? Que é um baita do estádio totalmente lotado. Foi o lotado, recorde de recorde, público do estádio, mas o gramado não não estava estava lá. nesse nível dos Mas eu times. acredito, por exemplo, o Allianz Parque mesmo, lá do Palmeiras, apesar de ser bom, de estar bom, ele tem inúmeros shows, mas eles conseguem manter. Aqui, talvez, porque o futebol Não, não não tem esse acontece, apelo, né? então deixa-se Mas um lá eu pouco acho que é mais pro porque lado. lá o estádio, o gramado é sintético, né? Sintético. Aqui não é É, sintético. o gramado sintético aguenta mais o É, tranco, né? aguenta mais o peso, aqui o Mas outro não. só que eu voltando aqui, eu acho que é uma boa. Brasília é a capital, né, do país. Aqui nós podemos ter inúmeros jogos, como tivemos essa final aí do Corinthians e Flamengo, né? E quem sabe torcer para o futebol de Brasília chegar a um ponto, porque o estádio aí é para muitos e muitos anos. Quem sabe daqui a 10 anos não tem um time de Brasília na Série A, ou dois, entendeu? Aí vai valer a pena. Mas por enquanto, infelizmente, a gente pode dizer assim,
deixa para shows, deixa para outro tipo de evento. Sim. Agora puxando esse gancho aí dos gramados, você vê, a gente vai conversando e vou lembrando de outras coisas aqui que eu gosto de perguntar também sobre futebol. Você é a favor do gramado sintético? Porque tem uma polêmica aí, né? De lesão, o jogador lesiona mais fácil, é diferente o kick da bola, a corrida da bola. Então, quem não está acostumado a jogar no sintético tem Dificuldade. dificuldade quando vai jogar na casa do adversário que é sintético. O que você acha do gramado sintético? Acha que tem que ter ou não? Só o natural? Olha, eu acho que com a evolução dos gramados aí, né, chegaram-se a esse sintético, né, que você vai ter com certeza um gramado bom. Eu, como sou botafoguense e o É, Botafogo tapetinho joga lá, ali, né? a gente tem uma certa vantagem, né? Sim, A gente tem uma certa... Antes só tinha uma Arena da Baixada, né? Que era... isso, do Atlético Paranaense. Então, assim, mas Que no agora tem o atual... Atlético Paranaense, tem o Palmeiras, É, tem o Botafogo. não, agora tem Quase todo mundo tá colocando isso aí. o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, é verdade. Então, mas na verdade, o que eu acho, eu sou a favor da grama natural, Sim. né? O sintético realmente É mais lesiona gostoso de jogar mais. na grama natural, né? Mas por enquanto tá como tá dando uma O do vantagenzinha Corinthians, pro Botafogo, deixa lá. autoriza jogar ali, tá Mas o bom. Botafogo esse ano tá Esse meio ruim ano aí. acredito que a gente vai ficar ali pelo meio da tabela ali. O gramado do Corinthians, não é porque eu sou corintiano. O Abel Ferreira que falou, que é o melhor gramado do Exatamente. Brasil, que é um gramado híbrido. Tá Ele não é vendo? totalmente natural, ele é uma mistura, né? Que seja assim. O Aí pessoal vale a gosta. pena. Sim, Ninguém reclama. O é isso que eu. gramado ele chega a ser mais macio, Pois porque é. não Por que não lesiona levam tanto isso para todos para os todos. estádios, né, É, Regis? é uma ideia, né? Eu vou fazer mais duas perguntas para você, uma de Oi, futebol e uma da Baby Care, ok. para a gente finalizar esse papo bacana aqui que a gente teve. Muito bom. É, primeiro, uma polêmica do futebol aí. A gente sabe que o Corinthians é o maior time do Brasil. A gente sabe disso, Regis. Agora eu quero que você me diga quem é o maior time aqui de Brasília. Olha, sem dúvida, o maior time de Brasília é o Gama. É o Gama? É o Gama. Eu tive a oportunidade Por quê? de jogar duas vezes no Gama. Eu joguei em 90 e joguei em 93. Mas não por isso. O clube do Gama, hoje ele consegue trazer uma torcida. Ele tem uma torcida fiel, né? Muito bacana mesmo. É um clube que já conquistou mais títulos. Hoje ele ainda está na frente do Brasiliense ainda, né? E já conseguiu se enraizar, Sim. né? Tá consolidado. Está consolidado, né? Depois disso, eu, por exemplo, particularmente gosto do Sobradinho, né? O Sobradinho também tem uma grande torcida, mas o Sobradinho precisa fazer algumas atuações, não digo nem para que ele chegue mais longe, para que volte, né? Por exemplo, ele não está nem jogando em casa, o estádio não está pronto até hoje. Mas o Sobradinho, assim, é um time que eu tenho no coração, que eu Isso gosto. prejudica, né? Não tá É, jogar em casa. eu tenho certeza que a própria campanha que eu fiz pelo Brasília, se eu faço pelo Sobradinho, como por exemplo na Copa Verde, como o Copa do Brasil que a gente jogou, as finais que a gente chegou, a gente com certeza estaria até num patamar maior, estaria numa Série B, talvez, Série C, mas assim, mas hoje o maior clube de Brasília aqui é o Gama. Eu falei que o Corinthians é o maior clube do Brasil, né? Porque eu sou corintiano, né, Regis? É. Eu achei que você não concordou muito. Então, quem é o maior time do Brasil? Não, eu acredito que vai muito de momentos. Hoje, se você for falar, Tô né? te colocando em maus lençóis, né? Mas eu não sou bem aberto. Hoje, torcida, a maior torcida do Brasil é do Flamengo. A Não, a segunda vem do torcida do Flamengo Corinthians. é uma torcida terceirizada. Deixa eu te explicar, Regis. Você é botafoguense, você sabe disso. O Flamengo é porque o Flamengo ele tem a torcida do Nordeste ali, que a Globo fez, que a Globo formou, Hum, que aí o cara, ele não é flamenguista, o cara torce lá pro Ceará, torce pro Fortaleza, e torce pro tem. Sport, só que ele gosta de falar que é flamenguista, porque o Flamengo é Ah, mais nacional, entendeu? Agora você tá pegar certo. cara que é só flamenguista, o cara sou só flamenguista, aí já não é maior que a do É, Corinthians. pode ser. Né? Ou vamos falar assim, no estado de São Paulo,
o Corinthians dá de... No estado de São Mas, Paulo, o Corinthians é o maior, né, é Regi? maior. Pelo menos isso você Então, concorda comigo. mas eu vou te dizer que os dois maiores clubes são realmente Flamengo e Corinthians. Hoje o Palmeiras, com tantos campeonatos Que bons que ganhou, vem né? fazendo, ele já está chegando aqui, talvez Tá até crescendo a torcida do passe, né? Palmeiras, né? Tá. Porque a nova geração, ela quer torcer pra quem tá Para quem ganhando, está na. né? Por E tem muito exemplo, menino palmeirense aí, e agora flamenguista também andou ganhando bastante. exatamente. O Botafogo, só nesses 2 últimos anos que fez um bom campeonato, quanto a torcida do Botafogo já apareceu de novo, né? Então, assim, vai muito de momento. Agora, é o que eu falei no caso do regional aqui, né? O Gama tem uma tradição maior, hoje o Gama é aqui. E, nacionalmente falando, o Flamengo e Corinthians hoje são os. Você costuma ir no estádio aqui em Brasília assistir jogo? Não, Não, né? sinceramente, assim, eu não vou Até nem porque o assistir Gama tá jogo de longe outro. de Sobradinho. Eu não vou nem assistir jogo de outro time. Eu acho que Sobradinho, né? O Sobradinho, quando inaugurar o estádio ali, eu Pode ser que moro, você eu moro ali apareça próximo, talvez eu, de vez em quando. né, vou lá, vou ver. Eu gosto de um jogo bom, entendeu? E é legal assistir no estádio, É, né? Eu é muito gosto. bom. Minha filha é botafoguense, né? Minha filha ama. Então, assim, quando o Botafogo vem aqui, eu vou mais por ela hoje, Sim. porque eu mesmo prefiro ver em casa, ali na Tranquilo, né? TV, Sem tranquilo, do que ir pro estresse. estádio. E, Regis, pra gente finalizar mesmo, sobre a Baby Care, né? Você falou aí que teve um tempo que você estava lotado, depois da pandemia diminuiu um pouco, mas tá bem cheio lá a tua creche, graças a Deus. Você pretende ampliar ela para outros lugares? Abrir uma nova Sim, unidade, vou abrir uma unidade no Sudoeste, a Casa Sul, Asa Norte, ou Gama, qualquer lugar que seja. sem dúvida nenhuma. Esse Quais são os planos para a Baby Care no futuro? é exatamente o que a gente, né, Baby Care, como eu citei aqui algumas vezes, a nossa Baby Care está com 10 anos hoje. Graças a Deus é um projeto tá consolidado e futuramente a gente pretende sim, assim que tivermos oportunidade de abrir umas filiais, né, e transformar o nome, quem sabe aí regionalmente conhecido. Legal. Regis, pô, muito bacana conhecer um pouco mais da tua história, lá da Baby Care, saber que tem uma creche estruturada, com qualidade lá. Se você quiser mandar algumas fotos, a gente põe aqui no final do episódio para o pessoal ver também. Mas vou deixar na descrição todo o contato lá da Baby Care, o site, se tiver Instagram, o Instagram. A gente Instagram. vai deixar lá todas as informações para você, se quiser conhecer um pouco mais, aprofundar ali na Baby Care, principalmente você que é de Sobradinho, se precisar de uma creche, sabe que tem uma creche bacana lá para você deixar o teu filho com segurança. Então, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem final, te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Ah, com certeza. Mais uma vez eu agradeço esse convite. Foi um papo bem descontraído, um papo bem bacana. Desculpe minhas brincadeiras aqui, que você Não, sem percebeu que eu dúvida, estava fazendo, não, sem dúvida falando do nenhuma. Corinthians aqui, para puxando minha sardinha pro meu lado. Desejo muito sucesso a você, ao seu programa, né? E dizer para a turma de Sobradinho, venham conhecer a Baby Care. Com certeza vocês vão gostar e vão se sentir seguros. É isso aí. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, apertar no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. E se você gostou, tem alguma observação, quer saber um pouco mais da Babycat, uma pergunta aí para o Regis, depois a gente manda para ele e ele responde aqui para a gente nos comentários. Deixe aí nos comentários as suas perguntas e suas observações. Muito obrigado e até a próxima.